falar sobre ligação metálica. Como é que essa ligação ocorre, né? Aonde ela acontece, tentar enxergar alguns compostos aí no seu cotidiano. Acho que é interessante a gente começar falando o seguinte: ligação metálica. Entre quais compostos, entre quais elementos, né, tipos de elementos, essa ligação vai ocorrer? Bom, ela vai ocorrer entre um metal e outro metal. O nome já diz, é uma ligação metálica. Então ela vai ocorrer entre um metal e outro metal, pelo menos. Agora, como que esse metal se liga ou por que que eles tendem a se ligar, né? Por que que ela ocorre? Pessoal, os metais, né, são compostos que possuem uma baixa eletronegatividade, portanto, uma alta eletropositividade. O que é isso? Ele tem uma tendência em doar elétrons, em ceder os seus elétrons. Ainda mais que a maioria dos metais, né, a sua grande maioria, tem em sua camada de valência 3, 2 ou 1 elétron. Então é bem simples, né, bem fácil dele doar esse elétron ali de valência. Quando ele doa esse elétron, ele se transforma em um cátion. Tá? E aí esses cátions vão começando a se ligar, formando os compostos metálicos. Aí nós temos aí alguns exemplos de compostos metálicos, tá ok? Nós podemos falar, por exemplo, do aço, que é uma liga metálica, tá? Que está aí presente na construção civil, em pontes e estruturas aí metálicas para alvenaria. Temos também outro exemplo de liga metálica, o alumínio, que é usado nos utensílios domésticos, é usado nas latas, né? Você comumente compra algum enlatado e percebe que essa lata é de alumínio. E nós temos também outro exemplo bastante claro, que é o fio elétrico. O fio elétrico é composto por cobre, que é um bom condutor de corrente elétrica, né? Então, fios elétricos de cobre. Então, isso são exemplos de compostos metálicos que estão presentes no nosso dia a dia. Pessoal, agora vamos lá. Por que que ocorre, como ocorre, né, de fato essa ligação? Vamos pensar agora na teoria que rege essa ligação. Essa teoria, ela ficou conhecida, tá, como teoria do mar de elétrons. Eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples para vocês. Como é que funciona essa teoria do mar de elétrons? Eu acabei de falar para vocês que o metal tem a tendência em ceder os seus elétrons, se transformando em cátions. Imagina que você tem vários metais juntos e todos eles começam a ceder os seus elétrons, todos eles se transformando em cátions. Então você vai ter vários cátions em um aglomerado que estão imersos, vamos pensar assim, tá? Em um mar de elétrons, em elétrons deslocalizados ali, em elétrons livres. Então você vai ter uma nuvem espessa de elétrons comportando vários cátions. Essa delocalização dos elétrons, junto com esses cátions, gera uma, como é que eu posso falar para vocês? Uma amarração. E essa ligação, de fato, se dá. Então a ligação metálica ela ocorre por meio dessa ideia da teoria do mar de elétrons, que são os elétrons livres que os metais liberam, tá? Que os metais vão ceder, e aí esses cátions ficam imersos, ficam ali no meio desses elétrons livres, formando então essa ligação. Tudo bem? Então falou em ligação metálica, lembre-se, teoria do mar de elétrons, tá ok? O que mais que você precisa saber sobre ligações metálicas? Você precisa saber, que é o que mais aparece, as características e propriedades dos compostos metálicos. Vamos lá, primeira característica, brilho. Se você polir uma superfície metálica, você vai perceber que ela vai funcionar basicamente como um espelho, ela possui um brilho próprio. Então essa é a característica de um metal. O metal possui brilho próprio, brilho metálico, brilho característico, tá ok? Outra coisa interessante é a condutividade, tanto térmica quanto elétrica. Por que que ela acontece? A gente não estava falando sobre a teoria do mar de elétrons, em que os elétrons estão livres? Pô, temperatura é alterada, né? O calor ele é conduzido, a corrente elétrica também, quando você tem uma certa mobilidade de elétrons, tá? Então é justamente por isso, por conta dessa estrutura que possui vários elétrons com mobilidade, que os metais vão ser bons condutores de calor e bons condutores de eletricidade, tá ok? Então, segunda característica, condutividade térmica e elétrica muito alta. A terceira característica é a densidade.
Os metais, quando eles formam ali aquela ligação metálica, eles têm um certo empacotamento, uma ligação ali muito organizada, muito próxima. Isso vai gerar um volume pequeno e tem uma certa massa, então você vai possuir uma densidade elevada. Então, quando eu formo uma liga metálica, uma ligação metálica, eu possuo um composto metálico, a tendência é que eu tenha uma alta densidade, tá ok? Outra coisa que você tem que entender, como essa ligação é uma ligação forte, ela vai gerar compostos que possuem pontos de fusão e de ebulição altos. É isso que você também tem que pensar, tá? Para que você derreta, né, alguma parte metálica, uma peça metálica. Você já parou para pensar nisso? Vou derreter uma peça metálica, eu vou usar pouco calor? Não, eu vou precisar de muito calor, então vou ter que elevar bastante a temperatura, portanto, ponto de fusão e de ebulição são altos, tá ok? Outra coisa interessantíssima sobre os metais, eles são resistentes à tração. Eu posso tracionar eles, que eles têm uma alta resistência sobre essa tração. Um exemplo, o cabo de aço de um elevador. Você já percebeu quando o elevador vai subir ou descer, que ele tem um certo amortecimento? Isso é a resistência do metal sobre essa tração que o elevador gera ao puxar ou aceder em relação a esse peso que está sendo transportado. Tudo bem? Se você pegar um fio aí elétrico e tentar também romper ele por meio da tração, você vai perceber que ele tem uma certa resistência a essa tração. Isso é característica dos metais. E por fim, eu gosto de falar de três, que são maleabilidade, ductibilidade e sectibilidade. Vamos lá, cada uma de uma vez. Maleabilidade é a propriedade em que eu posso dobrar esse metal, eu posso moldar ele sem que ele se quebre, tá ok? Então, maleabilidade. Segundo, sectibilidade. Sectibilidade é a propriedade em que esse metal pode formar lâminas, delgadas ou não, tá? Então, sectibilidade, propriedade em formar lâminas. E por último, nós temos a ductibilidade. Ductibilidade é a propriedade em que esse metal pode formar fios. Então, vai acontecer a formação de fios por meio dessa propriedade. Então, só para a gente relembrar, propriedades, então, características dos metais: brilho metálico, condutividade elétrica e térmica, densidade elevada, pontos de fusão e ebulição altos, resistência à tração e, por fim, maleabilidade, ductibilidade e sectibilidade. Tá ok? Então, em relação à ligação metálica, o que você precisa saber é isso. Vamos resolver um exercício para que você veja na prática? Bora lá. Bom, pessoal, o exercício então está falando o seguinte, acompanhem comigo. Uma substância pura, sólida, que é também um isolante elétrico, pode apresentar todos os tipos de ligações, exceto, aí ele fala, letra A, covalente polar, apolar, B, covalente polar, C, iônica, D, metálica e E, molecular. Vamos lá. Presta atenção em um detalhe dessa questão. Ele fala para você assim, ó, que é também um isolante elétrico. A gente acabou de ver que os metais são bons condutores térmicos e elétricos. Então, qual das ligações que não pode ser ali ou não vai funcionar bem como um isolante elétrico? O composto que apresentar ligação metálica. Então, a resposta correta é a letra D, tá ok? Bem simples essa questão, bem fácil, tá? Questãozinha lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, ligação metálica, o pessoal aborda mais essa questão teórica, tá? Características e propriedades. Então, fica ligadinho aí que vai aparecer dessa forma para você, tá ok? Pessoal, espero ter